Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais um sextou e vai ser um sextou de muita matemática. Porque eu sei que vocês assim amam matemática, amam passar a sexta com muitas atividades, com muitas contas, né? Acho que não, né? Mas anima aí que pelo menos a gente vai aprender. E hoje nós vamos falar sobre... Tararam! Não é sobre um relógio doido que gira sem parar, não. Nós vamos falar sobre o tempo. E o tempo também passa sem parar, tá, gente? Então vamos ver lá na página 10 de matemática o que tá falando aí, ó. Percebendo o tempo. Vou ler aqui esse Nana Mamãe, tá? Que é um textinho do Pedro Bandeira. Mas o tempo passou, passou, passou. E a cantiga calou, calou, calou. E o menino foi crescendo, cresceu, cresceu. Mas aquela voz ficou, ficou, ficou. Bom, aí vocês conseguem ver umas imagens, olha, desse menino passando, tá? Ele pequenininho, nascendo, depois ele maiorzinho e foi crescendo até que ele virou adulto, né? E assim acontece com a nossa vida, o tempo vai passando, nós vamos mudando e a gente consegue perceber essa mudança de tempo também através da gente, né? Quem antes era um bebezinho, sabe, a tia da aula, né? Então, às vezes eu encontro, assim, um aluno que eu dei aula e eu falo, meu Deus, já tá desse tamanho. Aí eu penso, o tempo tá passando, né? Alguém já falou pra vocês assim, nossa, ele já tá desse tamanho, tô ficando velho. É porque é bem aí que a gente percebe o quanto que o tempo passou. Vamos fazer, então, a atividade da página 10, ó. Número 1. Qual é o tema desse poema? Vocês vão colocar aí sobre o que o poema tá falando. Escrevam aí, tá? Sobre o que o poema fala. Número 2. O que mais lhe chamou a atenção nas imagens e no poema? Essa é a resposta de vocês, tá? Pra você, o que mais te chamou a atenção nessas imagens aí ou no poema mesmo? Número 3. O que é o tempo pra você? Na sua opinião, o que é o tempo? Vocês vão escrever aí no número 3 o que é o tempo. Número 4. Você sabia que podemos medir o tempo? Você sabia? Se você sabia, coloca sim. Se você não sabia, coloca não. Número 5. Quais são os instrumentos que medem o tempo? Você conhece algum? Qual? Escreva aí se você conhece algum objeto feito para medir o tempo. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Na página 12 está falando aí, ó. Antigamente, os seres humanos usavam diferentes formas para medir a passagem do tempo. Uma das primeiras formas, né, gente, de medir quanto tempo estava passando foi a ampulheta, que aí a gente vira a areinha e ela vai caindo, né? E também o relógio de sol, tá? Era através da sombra que o sol produzia que eles conseguiam saber que horas eram. Então, a ampulheta e o relógio de sol foram um dos primeiros objetos para se marcar o tempo, bem antigo, né? E depois a gente foi tendo outros meios. Um outro meio de se marcar o tempo, que é bem conhecido, é o calendário. Através do calendário, a gente consegue marcar não as horas ou quanto tempo se passou, mas os dias, as semanas, os meses e os anos. Então, é um meio para se medir o tempo a longo prazo, né? A gente consegue saber que dia vai cair o nosso aniversário no ano que vem, através do calendário, tá bom? Esse alarme que tocou também é um jeito de marcar o tempo, mas ele apareceu no vídeo demitido mesmo, tá? Desculpa. E aí também uma outra coisa que surgiu, né, foram os relógios mais inovadores. O tempo foi passando e foram existindo vários tipos de relógios, tá? Desde os mais antigos, os digitais, que começava a aparecer o número, e aí foram para os digitais mais modernos. Tinha o relógio que ficava no bolso, tinha relógios pendurados nas paredes, tinha relógios de pé, tinham diversos tipos de relógio. Até chegar em um novo relógio que está bem famoso hoje, que são os smartwatches. Hoje em dia o relógio ele não só mostra a hora, como o smartwatch também consegue mostrar se tá sol, se vai chover, quanto você fez numa caminhada, várias informações. As pessoas que malham, que praticam atividades, gostam muito desse relógio também por conta disso.
E como nós conseguimos ver as horas através desses relógios? Bom, o relógio digital é bem simples, né? Ele já mostra a hora que tá lá, e aí a gente só vê mesmo. Alguns casos, eles funcionam com 12 horas, ou seja, ele vai marcar 1 hora, que pode ser da manhã, ou 1 hora, que pode ser da tarde também. Ele vai marcar 2 horas, que pode ser da manhã, ou 2 horas, que pode ser da tarde. Alguns outros relógios digital funcionam com 24 horas, então eles vão marcando 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, até meio-dia. Meio-dia, que é 12 horas, que é metade do dia. Por quê? O dia tem 24 horas. Então, quando chega a 12 horas, tá na metade do dia. Depois de 12, eles não marcam 1 hora da tarde. Eles dão sequência. Por exemplo, 1 hora da tarde viraria 13 horas, porque é a 13ª hora do dia. 2 horas da tarde viraria 14 horas. 3 horas, 15. 4 horas, 16. 5 horas, 17. 6 horas, 18. 7 horas, 19. 8 horas, 20 horas. 9 horas, 21 horas. 10 horas, 22 horas. 11 horas, 23 horas. E por fim, meia-noite, que é o 0000, que é a hora que começa um novo dia. O dia dura até 11h59. Quando dá meia-noite, já é um outro dia. E aí, por exemplo, se for 9h30 da noite, ele pode marcar 21h30, que é 21h30. Se for 10h15, ele vai marcar 22h15, tá? Então, esses casos são para relógios digitais que funcionam mostrando 24 horas. Se ele funcionar só com 12 horas, ele vai mostrar tanto 5 horas da manhã quanto 5 horas da tarde, ok? E o outro relógio, tia, que não é digital? Como eu consigo ver a hora nele? Bom, vou colocar um relógio aqui do lado. Apareceu? Vamos aprender a ver a hora a partir desse relógio aqui. Percebam que a gente tem um ponteiro menor e um ponteiro maior, tá? O ponteiro menor, ele vai marcar as horas e o ponteiro maior vai marcar os minutos. O ponteiro menor, ele vai mostrar exatamente as horas. Quando tiver no 1, vai ser 1 hora. Quando tiver no 2, 2 horas. E quando tiver no 3, 3 horas. Já o ponteiro grande, ele vai mostrar os minutos. E ele vai andar de 5 em 5. Por exemplo, se tiver no 1, eu começo. É 5 minutos. Se tiver no 2, 10 minutos. Se tiver no 3, 15 minutos. Se tiver no 4, 20 minutos. No 5, 25 minutos. No 6, 30 minutos. No 7, 35 minutos. No 8, 40 minutos. No 9, 45 minutos. No 10, 50 minutos. E no 11, 55 minutos. No 12, ele significa que é a hora em ponto, tá? Então, se, por exemplo, o meu ponteiro grande tivesse no 12 e o meu pequeno no 2, seria 2 horas em ponto. E nesse caso aí, ó, o meu pequeno está no 2 e o meu grande está no 6. O 6 não é 30 minutos? Então, vai ser 2h30, ou como a gente fala, 2h30, ok? E nesse outro caso aí, ó, o meu ponteiro menor tá no 10. Percebam que ele não tá passando por cima do número, ele para um pouquinho antes. Enquanto o meu ponteiro maior, que tá encostando lá, tá no 1, tá? Então, o meu ponteiro menor tá no 10 e o meu ponteiro maior tá no 1. Se o meu ponteiro menor tá no 10, isso significa que são 10 horas, tá? Mas o ponteiro maior não tá no 12, então não são 10 e ponto. Ele foi pro 1. A gente aprendeu que no 1, ele vira o quê? 5 minutos, não é? Então, são aí 10 e 5, tá?
Se ele tivesse, meu ponteiro pequeno, tivesse entre o 10 e o 11, eu ainda conto como 10 horas, tá? Porque ele ainda não foi pra cima do 11. Só uma dica aí, ok? Agora então, pessoal, vamos lá pra página 12 fazer essa atividadezinha aqui, ó. Número 1. Qual é a hora que cada relógio está marcando? Na letra A, no digital, bem fácil, né? Só olhar aí e escrever qual hora que ele tá marcando. E no B, olha só. O meu ponteiro pequeno tá no 3, tá? Então, eu sei que são que horas? 3, né? Agora, vocês precisam contar um minuto, ó. O meu ponteiro maior tá no 2. Aí, ele tá com bolinha, mas é como se fosse o 2, tá? Então, ele vai contar o quê? 5, 10, né? 10 minutos. Escrevam aí a hora. E agora, número 2. Eu vou deixar vocês tentarem fazer essa, depois a tia vai corrigir com vocês, tá? Ligue os relógios que estão marcando a mesma hora. Tem o digital e o do ponteiro. Vocês vão tentar descobrir quais relógios que estão marcando a mesma hora e vão fazer. A tia vai corrigir com vocês isso aqui depois, tá? Na aulinha de segunda-feira. Desculpa, na aulinha de terça-feira. Por fim, vocês vão fazer aí, ó, a página 9 do material de apoio. Vocês vão montar um relógio. Montem esse relógio porque nós vamos usar nas nossas próximas atividades, tá? Então, vai lá no material de apoio, página 9, recorta e monta esse relógio sem falta. Galerinha, por hoje é isso, tá? Se vocês precisarem de ajuda, a Tia tá no WhatsApp, ok? Beijinhos, tchau, tchau. Bom final de semana.